José Dirceu não foi absolvido. O STF condenou 25. Ninguém foi absolvido. Você tá falando do Petrolão. Porque o PT tem muitos escândalos de corrupção. A presidenta mais honrada da história do Brasil, disparada. Honrada? Honrada. Porque você acha que ela roubou R$1? Roubar. Ela desviou R$1. Você é cristão também? Eu sou. Então vai não entrar num assunto bom, então. Então vamos, depois, mas mentir é pecado. Ele tá tirando dinheiro do mais pobre, via de regra, correto? Sim. Você concorda que é vagabundo, um cara desse? Concordo. Você concorda que um cara desse tem que mofar na cadeia, cara? Concordo também. Então, pô, olha pra câmera aqui e fala que José Dirceu e José Genuíno são vagabundos, tem que mofar na cadeia. Do mensalão que o Lula comprava, até o José Dirceu foi absolvido. Não, então, assim, pera, posso te corrigir? Claro. Posso corrigir? José Dirceu não foi absolvido. O STF condenou 25. Ninguém foi absolvido. Você tá falando do Petrolão. Que foi. Porque o PT tem muitos escândalos de corrupção. Mas não. O mensalão não. O mensalão, José Dirceu, ex-presidente do teu partido, foi condenado. José Genuíno, ex-presidente do teu partido, foi condenado. Delúbio Soares, tesoureiro do teu partido, foi condenado. E, inclusive, o próprio Delúbio Soares admitiu todo o esquema de corrupção. Então, mensalão, foram 25 condenados pelo STF. Não teve ninguém absolvido. Isso aí, a absolvição, você vai falar do Petrolão, que também não foi absolvição. Mas a gente pode falar sobre isso também. Mas aí também é aquele negócio, se começar a negar, é igual tu negar que esse boné é cinza. Se tu me falar que não teve mensalão, aí a gente tá discutindo aqui Nárnia, Ratanabá, sei lá, que porra é Nibiru, porra é terra plana, aí entra na abstração total. Mensalão é algo que... Fato. Pronto. Por que não foi usado esse prestígio monetário para comprar o parlamento e o prestígio das indicações da STF para resolver o problema agrário no Brasil? Eu acho que eu sei a resposta. Mas aí eu quero te perguntar primeiro, e aí se você não souber, eu te dou o que eu... Ou não, já vou adiantar. Eu acho que é porque não há interesse de resolver isso. Porque se você resolve esse problema agrário no Brasil, se você resolve o problema da desigualdade social, o meu querido doutor Higino não tem mais uma batalha para encampar e não é mais eleito. A Dandara não tem mais uma batalha para encampar, não é eleita. O Lula não consegue enrolar, mas ninguém não é eleito. O PT se dissolve. Então o PT ele precisa fomentar a pobreza enquanto finge que luta pelos pobres para continuar se reelegendo, continuar tendo o seu curral eleitoral. Mas eu volto à pergunta, não vou te interromper, prometo. Por que não foi usado o dinheiro do mensalão para demandar que os parlamentares votassem alguma coisa em prol da resolução do problema agrário no Brasil, e as indicações do STF, por que não foram usadas para resolver o entrave judicial também? José Dirceu foi absolvido em quase todos os processos, vou pedir para voltar nas minhas redes sociais. Inclusive nesse que ele foi condenado pela teoria do domínio do fato. É uma tese nazista que diz que ele não tinha nenhuma prova contra ele, mas como você era o chefe de tudo, você saberia disso. Então, como eu não tenho as mesmas premissas que você, que nós compramos os deputados, eu não consigo dizer o que fazer. Só quero te dizer que teria que comprar todos os juízes federais, porque as apropriações são distribuídas para o juiz federal. Então, o INCRA faz a vistoria, junta os documentos e pede para emitir o INCRA na posse. É o juiz federal que vai dizer se tem ou não. O juiz federal se baseia no que o STF diz, inclusive jurisprudência, certo? Sim, mas ele está sujeito a analisar provas. Se uma terra é produtiva ou improdutiva, não é uma lei que vai dizer. É uma vistoria, é uma análise técnica, são peritos que vão dizer se ela e tem travado nisso. As negociações que a gente escuta falar também dá em todos os níveis. O fazendeiro que tem mais dinheiro que o sem terra pode organizar uma negociação aqui, uma negociação lá. Mas o fato é que o governo Lula, isso não dá para você negar. Vamos lá. Você vai dizer... Não, eu não nego fatos. Vamos lá. Não, você não tem nenhuma prova contra Lula, pelo menos. Contra Lula. Porque o Reinaldo Azevedo está pedindo, se tiver, você manda para ele. Na condenação do triplex, não tem uma prova contra o Lula. Acharam nota fiscal das obras na casa do Lula. Isso significa o quê, gente? Nada? O quê? Nota fiscal de que obra? Se tu achar uma nota fiscal da minha casa, aí você roubou sua casa. É normal tu achar uma nota fiscal de uma obra que eu tô fazendo na minha casa agora na tua casa? Aquele apartamento, a Marisa teria comprado, era dela, da Marisa. O que tá dizendo é que aquela obra teria sido paga pela Odebrecht. Bota no cu da defunta. Não foi o Lula. Bota no cu da defunta, não foi o Lula, não. Mas já que nós já entramos já no Lula... vamos lá. Você entrou no governo Lula? Vamos lá. Você vai falar... Vai lá, depois eu falo. Perdão. Porque você vai dizer o seguinte... Não, mas antes de entrar no Lula... Lula tirou...
30 milhões de pessoas da pobreza. Você discorda que o povo comia mais carne nessa época, o povo começou a ter Minha Casa Minha Vida, políticas de luz para todos. O Lula, durante os 8 anos do primeiro governo, agora também, mas mais naquela época, subiu o investimento na agricultura familiar, para o agronegócio. O Lula não fez um governo de conquistar mercados internacionais. O Lula não fez um governo que beneficiou mais os pobres do que os ricos, ou pelo menos beneficiou os dois lados. Inegável que ele fez um governo com grandes conquistas nas primeiras gestões. Governos sociais. Isso. Por quê? Porque o Brasil surfou nessa época, ele pegou o boom das commodities. Tá? Tanto é que ele nunca teve muita responsabilidade fiscal, vamos combinar aqui. Né? Sempre foi gastador, sempre esbanjou bastante. E sim que era feito pelos pobres e pelos ricos também, né? Dizem, os irmãos Batista podem dizer isso lá da JBS e tantos outros empreiteiros, o Marcelo Odebrecht também pode dizer isso. Os ricos se beneficiaram muito mais do que os pobres, inclusive. Mas os pobres se beneficiaram, sim. Agora, porque nós surfamos o boom das commodities. Tanto é que, quando o ciclo econômico virou, o que aconteceu no governo Dilma? Recessão, aumento da inflação, aumento do desemprego, aumento da pobreza. Eduardo Cunha, pauta bomba todo tempo. É o quê? Eduardo Cunha, que é o presidente. Eduardo Cunha segurou 31 pedidos de impeachment antes de botar o pedido de impeachment da Dilma pra frente. Por quê? Porque ele recebia um quer-quer-quer. Da Dilma? Do PT, da Dilma. exatamente. Não, você duvida que a Dilma é... A Dilma é do PT, né? Sim. Por que vocês esquecem da Dilma? Vocês falam tanto do Lula, mas eu nunca vejo você falando da Dilma. É como se a Dilma não existisse. Não, a Dilma, a presidenta mais honrada da história do Brasil, disparada. Honrada? Honrada, porque você acha que ela roubou R$1? Roubar, ela desviou R$1. Isso ninguém nem tem coragem de falar da Dilma. Ela, diferente do Bolsonaro, que era seu, agora não é mais, ela enfrentou impeachment olhando para as pessoas. Ela aguentou tortura. E não entregou um colega, um amigo, com 18, 19 anos. Bolsonaro aguentou olhar pro não, Bolsonaro é frouxo, Bolsonaro é frouxo. Vai ser meu vice, contigo. vai não sei Bolsonaro é frouxo. Nisso, o Lula é mais brabo que o Bolsonaro. Os dois são vagabundos iguais, os dois são criminosos iguais, na minha opinião, tá? E na opinião da justiça também. Bolsonaro não foi condenado ainda, mas vai ser. Mas o Lula não deixa ninguém pra trás. Bolsonaro oferece os seus aliados cabeça na bandeja pra tentar livrar o dele da reta. O Lula não. O Lula ficou agarrado lá, mó tempão, e não entregou ninguém. Agora os outros entregaram. Todos os outros participantes do esquema entregaram. Né? Agora, voltando aqui, Lula, Dilma, etc, etc. 16 anos de PT. Por que essa caceta da reforma agrária não andou de forma consistente? Eu já te falei que não depende só do governo federal. Mas todo governo é uma correlação de forças. É igual o Ratinho, que fala, vamos resolver. Você não consegue resolver com o Congresso. O Lula nunca teve a força de impor tudo que quer. Olhando para trás hoje, talvez ele comprava o Lula... o Congresso, lógico que ele tinha. Não, que comprava o Congresso. Assim, aí, Ô, Gino, você vai negar que existiu o mensalão? Podia existir, mas não com Lula. Não com ele? Não com Lula. Não com Lula. Foi no primeiro governo dele que existiu. Foi exatamente no primeiro governo. Sim, e o que o tesoureiro faz no partido? Tu é membro partidário, sabe? Tesoureiro cuida do dinheiro. Sim, certo? Sim, e aí? Delúbio Soares, tesoureiro nacional do PT, falou, sim, houve um mensalão. Quem tem mais propriedade para falar sobre isso do que o tesoureiro do PT? E o Lula foi envolvido? Nem Lula nem citado. Ele nunca sabe de nada. O triplex era da Marisa, pô. Mas era se a Marisa tivesse morta na época, a culpa ia ter sido dela. Não é porque o Lula ia roubar um triplex. Não, assim, acho que isso dá pra eu te convencer. Não é possível. Vamos pegar essa nota fiscal e vamos fazer mais um debate. Se uma nota fiscal achada num apartamento que ninguém conseguiu deter nenhum lastro de legalidade no Lula. Zero. Veio o FBI, veio o mundo inteiro investigando o Lula, não pegou R$1. Teve pra caramba. Onde que teve? As palestras do Instituto Lula, 250 mil cada palestra. Ele nunca mais deu palestra, né? Nunca ninguém investigou o Lula por causa disso. Não é nem isso nem virou crime. Isso nem virou crime. Quebraram o sigilo telefônico, quebraram o sigilo fiscal dele, quebraram o sigilo bancário. Pegaram delação de todo mundo. A gente tá falando de outro... Você percebe como é que é o PT, sim. O PT é campeão? A gente falou do mensalão, agora já tá no Petrolão, né? Certo? Não, assim, a perseguição... O JK sofreu a mesma perseguição, inclusive o triplex. Sabia que o JK, por causa de Petrobras, teve um apartamento que seria fruto de desvio de dinheiro do JK? Hoje, aí vai ser nem foda. Inédito. Não, mas assim... Aí vai ser foda. Não, mas se você ficar com ilações... Ilações? É lógico. Você falou aí da importância do juiz federal, então vamos lá. A quantidade de provas era tão robusta
que os envolvidos no Petrolão devolveram 10 bilhões de reais para os cofres públicos. O Petrolão ou É muito, né? Tem um DNSS pra gente falar ainda. Muita corrupção no PT junto. Caralho, que doideira. Mas vamos falar do Petrolão agora. O que tu tava falando aí, do Triplex. O Triplex é do Petrolão. Triplex e o sítio de Atibaia, né? Também, que é normal também. Pedalinho. E a foto do Lula e da Marisa na suíte é normal. Ele emprestava. Gente, tu tem algum amigo teu que tem algum sítio com a foto tua e da tua esposa na suíte presidencial? Eu nunca fui presidente. Mas é normal isso pro presidente? Você acha que... É normal o presidente ter um amigo que tem um sítio com a foto do presidente da primeira-dama? Não houve nem condenação por isso. Você tá Houve condenação, sim, senhor. Não, senhor. Houve do apartamento, não. Então vamos lá. Eugênio, desculpa... Vamos lá. Doutor. Vamos lá. Doutor. O senhor é doutor, advogado, trouxe aqui até... Eu tô olhando aqui por hora, deve ter umas 100 folhas aqui. É que o Lula fez pro Brasil. Folha pra caramba, né? Aí, o Lula fez pro Brasil. Mostrei. Mas tudo bem, vamos lá. O Lula fez pro Brasil. Então deixa eu te explicar. Doutor, Lula foi condenado em primeira instância por um juiz federal. É isso que eu tô esperando aqui, vai lá. Teve a sua pena confirmada por 3 desembargadores. Pois é. E aumentada. Teve a sua condenação confirmada e a pena aumentada. Teve a sua condenação referendada por unanimidade do STJ, dos ministros do STJ, e reconfirmada pela maioria do STF. Aí, 5 anos depois, por esses arranjos, essas coincidências que acontecem no Brasil, 5 anos depois de um juiz federal, 3 desembargadores, uma cacetada de ministros do STJ, mais uma cacetada de ministros do STF, terem resolvido falar, não, ele realmente é um criminoso, um vagabundo que roubou o povo. Aí, de repente, do nada, um ministro do STF fala assim, não, mas olha só, isso aí não devia ter sido na vara de Curitiba, não. Anula e joga pra Brasília. Vamos começar tudo de novo em Brasília. Ninguém falou que o Lula era inocente. Falaram pra anular, porque não era foro de Brasília, de Curitiba, joga pra Brasília. Só que aí o Lula já tinha atingido a idade de 75 anos. O que acontece quando alguém atinge a idade de 75 anos, doutor? Vamos por parte, vamos primeiro discutir a condenação. Não, mas o que acontece quando atinge 75 anos? Você quer discutir direito? Não pode. Vou discutir política. Também. Eu sou curioso um pouco. Você é 30 anos de advocacia? Não, minha área não é criminal. Eu sou curioso só. Quando você faz 75 anos, o que acontece, doutor? Eu vou te matar uma curiosidade diferente. Mas me explica o que acontece. Eu não sei direito o que acontece, não. Você deixa de ser condenado em alguns crimes. Não, condenado não. Você tem... Você prescreve. Muda o ritmo. Prescreve. Você não pode ser condenado. Não é automático, não. Mas de qualquer forma é o seguinte... É automático, sim, 75 anos. Não, prescreve, não, senhor. É, sim. Então, Tony Garcia. Você conhece Tony Garcia? Tony Garcia? Tony Garcia, então esse podcast vai saber quem é Tony Garcia. Tony Garcia foi deputado estadual lá no Paraná e ele fez uma delação premiada pro Sérgio Moro. Você pode pegar, já está no STF o caso, tem vários depoimentos dele no 247, ele contando a história. Ele fez ele foi preso numa operação, ele não tinha feito nada, foi obrigado, ficou preso 4, 5 dias, assinou um documento. Ele ficou durante uns 15 ou 20 anos sob chantagem do Moro, fazendo espionagem, gravando gente poderosa. E sabe, entre as provas que ele adquiriu ilegalmente, ele pegou, ele tem uma fita gravada da Festa da Cueca. Festa da Cueca. Engraçado, né? As informações elas não chegam, às vezes, nem em lugares. Bota no Google se quiser. Festa da Cueca, Tony Garcia. Os desembargadores TR4 com prostitutas em apartamentos, tudo filmado. Eles confirmaram a sentença do Moro por chantagem. Se eu tiver certo, você vai repensar se o Lula é inocente ou não? Se um vagabundo que nem o Moro, ele operando a destruição das indústrias nacionais. Recebendo os Estados Unidos para fazer isso. Não, isso aí não pode falar, não. Pode sim, não pode sim. Não ganhou dinheiro lá de rolou um Laufer aí, velho. Teoria da tudo bem, Tony Garcia, beleza. E o Palocci? O Palocci talvez seja um dos poucos petistas que nos envergonha. Que foi lá, mentiu, poder ficar fora. Podemos lembrar quem é Palocci? Claro, pode lembrar. Membro fundador do PT. Sim. Ministro da Casa Civil. Você como legislador atual que você sabe a importância do secretário da Casa Civil. Sim, claro. É o cara que faz o trâmite entre as indicações todas, né? Se você, Gino, sei lá, você deve ter algumas indicações suas na prefeitura de Uberlândia. Na sua posição. Mas deve ter umazinha ou outra para não pegar muito pesado. Deve ter. Se puxar a capivara, tem um ou dois ali pelo menos. Sem prova igual do Lula, vai. A diretoriazinha deve ter. Não, tá bom. Nós somos muito respeitados, sou uma posição respeitosa. Tá. Mas vamos lá.
Pro pessoal que tá nos assistindo, vamos lá, se o Robertinho é presidente e eu sou deputado, e eu quero indicar alguém lá pra Furnas, pra Eletrobras, pra, sei lá, pra uma estatal dessa, eu falo, Robertinho, eu quero fazer umas indicaçõezinhas aí pra poder votar contigo. Ele vai me indicar quem? Conversar com o ministro da Casa Civil. Todas as exonerações e indicações passam pela Casa Civil. Quem vai tomar conta dos fundos multibilionários passa pela Casa Civil. Então, se você quiser fazer algum tipo de rolo, alguma safadeza, quem vai arquitetar tudo é o ministro da Casa Civil. Tanto é que no mensalão, quem era o ministro da Casa Civil? José Dirceu, ex-presidente do seu partido. Então, o Palocci era ministro da Casa Civil do Lula e arquitetou esse esquema todo e fez a delação premiada e falou mesmo que teve esquema que foi preso, chantageado, até o ser entregue até a chantageado. É lógico, é evidente. Igual o Stone Garcia. Esse sistema e os 10 bilhões, e os 10 bilhões que devolveram às empreiteiras? Foi você que roubou os 10 bilhões? Fui eu. Foi o Lula. Não foi. Se roubar 10 bilhões, você não pode atribuir diretamente. Não. Roubaram 30. Pode ser 50. Não foi você, 30. Não foi eu, não foi os dois aqui. Ô Egídio, você que luta pelos menos favorecidos, 30 bilhões, que é a estimativa do que foi roubado só da Petrobras, ali nesse caso da Lava Jato aí, meu irmão, 375 mil residências populares dava para ter construído. 1.000 hospitais. Dava para ter bancado 3 anos de Bolsa Família. Não, assim, dinheiro que foi pro bolso de vagabundo. Pra mim tem que prender vagabundo. Não prender com base em delação premiada. Aí concordamos. Tu acha? O cara que é corrupto, ele tá tirando dinheiro do mais pobre, via de regra, correto? Sim. Você concorda que é vagabundo, um cara desse? Concordo. Você concorda que um cara desse tem que mofar na cadeia, cara? Concordo também. Então, pô, olha pra câmera aqui e fala que José Dirceu e José Genuíno são vagabundos, tem que mofar na cadeia. José Dirceu e José Genuíno são homens de absoluta honradez. Absoluta honradez. Absoluta honradez. São gente que eu tenho profunda admiração. Não só... Aí foi. Mas Marcola também? Não, Marcola não. Fernandinho Beiramar também? Não. Mas se fosse do PT? Gente, primeiro assim... Se fosse do PT, o Marcola, tu ia falar que ele... Não, lógico que não. Eu acho que não, sim. Não, o homem... Assim, o José Dirceu podia ter fugido. O José Dirceu lutou contra a ditadura. Aguentou cadeia, tá respondendo o processo. Torturado, né? Cara, sim, agora... Estouraram o lolozinho dele, será? Com 70 anos, o prazo prescricional cai pela metade, tá? Não extingue, ele cai pela metade. Com 75, não, minha assessoria diz que é 70 anos. Não, mas veja com 75. Então eles estão ouvindo aqui, eles vão mandar. A assessoria, veja aí, 75 anos, você não pode mais ser condenado por alguns crimes, já prescreve. Se não me engano, você não pode ser recolhido mais, você não vai poder ser preso, você não vai pra cadeia mais, você não vai mais. E assim, e tem processo ainda que tá travado na justiça do Lula. Não foi inocentado, tem processo que tá travado. Sim, mas a pessoa é inocente. Igual do Flávio Bolsonaro também tá travado também. É muito importante que os princípios liberais sejam garantidos. Devido processo legal, a presunção de inocência é importante para todo mundo. Senão você vota no... Direito à propriedade privada. Desde que com profissão social. Não, eu sou a favor. Peronomútil, né? Não. A propriedade privada é um direito fundamental, importantíssimo. Você nunca vai ver eu defender invasão em pequena propriedade, em propriedade produtiva, em casa de pessoa, nunca. Porque você tem que ter a segurança do seu lar. Ué. Acha, inclusive, que você pode responder com violência se entrar na sua casa. Perfeito. Agora, diferente do latifúndio. Então agora, esses outros princípios... propriedade defende só quem é muito proprietário. Agora, a presunção de inocência, ela é importante para todo mundo. É importante para todo mundo. Você não pode ser condenado por alguém falou, porque alguém escreveu. Agora, assim, eu gostaria... Se tiver escrito perder o Mané no estátua, aí já se fodeu, né? Mas não foi só perder Mané no estátua, né? Não, desculpa, não vou entrar, não. Porque senão eu vou aconselhar os bandidos a assaltar um banco e na saída escrever perder o Mané e ser absolvido. O problema não é escrever o perder o Mané, é onde e como. Podemos discutir também a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Mas antes, eu quero só te passar alguns dados do governo Lula. Vai lá. Pode passar. Mas depois que tu falou que José Genuíno e José Dirceu são seres íntegros e... Aí qualquer dado aí eu vou ter que... Meu irmão, vai ser difícil de engolir. Mas tudo bem, vai lá, Dali. Não, mas assim, não é só eu que acredito nisso. Aí você pode dizer que eu estou encantado, mas eu tenho, José Dirceu, um profundo respeito. Primeiro que ele não entregou a ninguém. Legal. Entendeu? Foi macho. Ele é tipo assim... Criminoso, mas macho.
Tá certo. Não foi na X9. Na X9. É vagabundo, criminoso, ladrão, mas X9 não é. É por sua conta, pelo menos eu tenho onde me agarrar. O STF falou, o STF condenou. Condenado, não fui eu. Condenado. Quem condenou foi os caras de cueca, que tava de cueca com prostituta. Condenado. Não, um choque. Você sabia que a segunda instância condenou a base de chantagem do Moro? Se eu estiver falando a verdade, você fala assim, o Gino deu um checkmate. O processo aqui. Todo ilegal, né? Tanto que foi anulado. Mas agora, vem cá. E aquele... Falou de cueca com prostituta. E o dólar na cueca daquele... petista lá. Tem que prender todo mundo. Tem que prender. Mas cadê o dinheiro da cueca do Lula? Cadê o dinheiro debaixo do colchão? Cadê as propriedades? Não foi tem, a Marisa. Cara. Não, gente. Foi a Marisa. Não, já tem uma maldade. Higiene, eu acho maldade do caralho. Eu acho uma maldade também. Deixa eu te falar um negócio tão, Higiene, rapidinho antes da gente passar pro... Porque tem ainda do INSS também, que vai ser difícil tu defender, mas tudo bem. Mas tu é brabo pra defender. Tô preparado pra INSS. Tudo bem. Tem quantidade de papel que tu trouxe, se tu não estiver preparado, porra. Eu gosto do que eu faço, assim. Eu gosto do que eu faço. Eu tenho tesão no que eu faço, acredito no que eu faço, eu sei da sua força, da sua estrutura, mas é verdade. Força nenhuma, não tem força. Eu não tenho força. Eu sou um bebedor de vinho. É Davi e Golias. Eu gosto de vinho também. Eu sou um bebedor de vinho que rala, que mês passado pagou 53 mil reais de imposto pra bancar vagabundo, pra bancar a Janja viajando com 12. Você é contra pagar imposto? Não. Que é um estado sem força? De forma alguma. Eu só não queria estar bancando a Janja com uma equipe de 12 pessoas, incluindo o cabeleireiro, pra estar viajando. Ela que nem cargo oficial tem. Mas a gente fala disso depois. Tá bom, vai lá, fala. Eu ia falar do INSS, ficou pra depois. Até esqueci o que eu tava falando. É que o PT é tanto negócio de corrupção que então a gente deixa o Higino falar o que o Lula fez aí pra gente. Fala. Mas antes de você falar aí, galera, compartilha, dá like. E outra coisa, no final a gente vai ler alguns dos superchats aí. Vai ler alguns, não vai, Cabeleira? Vamos, e a gente mais tá com quase 3 mil pessoas ao vivo aí na live, então carca o dedo aí no like. Não é? Assim, a galera sabe. Rapaziada, porra, tira o escorpião do bolso aí, ó. Manda um superchat aí. Superchat legal aí, 50% vai lá pro assentamento. Mentira, não vai não. Mas manda um querequeque legal aí, fortalecer os caras aqui, pô. Minha passagem foi cara pra caceta. Manda pergunta pra gente enquadrar o brigadeiro aqui no... Enquadrar o Higino também, ó. Higino, vamos lá. Que medo é esse de pôr o Higino na parede, rapaz? Só o brigadeiro? Mais uma coincidência do governo Lula. Não, tá bom. O Lula não deixa ninguém pra trás mesmo, não. Isso é verdade mesmo. Tanto é que os irmãos Batista que admitiram e disseram, não, realmente, a gente pagou propina, voltaram, né? E você tá sabendo que eles compraram 12 usinas termoelétricas lá no norte, não? Não, tô sabendo. E tu tá sabendo a nova coincidência? Tinham usinas sendo ofertadas lá no norte, na Amazônia. Pede pra assessoria aí. Olha, ele tá pedindo socorro pra assessoria. Você só tá vindo com informação de WhatsApp aqui. Mas eu não trouxe papel nenhum, rapaz. Peraí. Agora você vai criticar ele aqui na cabeça? Qual papel que eu trouxe? Eu te dou uma parte de papel aqui. Pega isso aqui pra você, vai lendo aí. Sem medo de ser feliz. Tá trazendo uma de cabeça, pô. Cara, só pra tirar a cópia, né? Até hoje eu não sei se não foi ele que roubou o próprio dedo, tá? Para Mas voltando aqui. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Olha a coincidência que aconteceu, Higino. Vê se não é esquisito. Os irmãos Batista vão lá e arrematam, compram 12 usinas térmicas que estavam sendo oferecidas há papo de quase um ano. Elas sendo oferecidas. Ninguém queria comprar, porque elas tinham uma dívida muito grande. Exato. Tá? Aí os irmãos Batista de Wesley Batista, os membros da JBS que admitiram que pagaram propina na Lava Jato, tudo ok. Eles foram lá e compraram essas 12 usinas. 2 dias depois que eles compraram as 12 usinas com dívida, o teu herói, o Lula, assinou a medida provisória, passando 2 bi de babacas, 2 bi por ano de dívida dessas usinas compradas pelos irmãos Batista, sabe para quem? Para os mais pobres que tu defendem. Esse valor entrou como encargo para ser pago na conta de luz dos mais pobres da região norte. Ele transferiu a dívida das 12 usinas... O pessoal não acredita em mim, não. Pesquisa aí. Ele transferiu 2 bi por ano de dívida das usinas que os irmãos Batista compraram e fizeram os mais pobres pagar. É assim que o PT luta pelos mais pobres? Quem faz mais para pagar geralmente é a direita e a extrema-direita. Eu não sei nem dessa história, mas eu vou debater isso nas minhas redes sociais. Vou pedir nas redes sociais, se der tempo hoje, vai ser hoje, senão nós vamos falar
Beleza, vai lá. Que o Lula... O pessoal quer te ouvir aí, viu, Egino? Não, eu quero só... Eu sei que tem muita gente que tá assistindo, tá gostando, tá torcendo pro sem terra, pro sem teto, não tá torcendo pros latifundiários. Mesmo o pessoal do fight aí, eu sei que tem muita gente de esquerda que é trabalhador e que percebe que quando a esquerda tá no poder, faz Minha Casa Minha Vida, pode ter o que quiser lá em cima, mas cai um pouquinho pra baixo. Que Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, cotas para a universidade, Lula faz universidade, faz curso técnico. Então, se você quiser informação para debater com seus parentes, com seus amigos, nas minhas redes sociais vão estar todas as fontes e as informações. Porque aqui não são fake news, aqui é verdade. E outra bobajada, esse negócio de cota de universidade também é uma outra bobajada monstra também, que a gente pode até conversar sobre isso também, que, meu Deus do céu, que atrocidade. Mas continue aí, governo. Vai lá, Gino. Governo Lula. Mas tá vendo assim, então se você é negro, pobre, veio do meu povo, não voto na direita porque acho que é bobajada a cota. No país você não tem quase nenhum médico negro, não tem dentista negro, não tem advogado negro. Cota é fundamental para reparar um pouquinho daquela injustiça histórica. Mas a direita não quer cotas, nem migalhas. Você é cristão? Sou cristão. Mentir é pecado. Por que mentir é pecado? Não é? Não, mentir é pecado, mas e aí? Onde Cristo... Eu só perguntei. Não, você é cristão também? Eu sou. Então vai entrar num assunto bom, então. Então vamos, depois, mas mentir é pecado? Penso que sim. E você afirmou aqui que o que você tem de mais caro, de mais valioso na sua vida são seus filhos, eu também. Né? Uhum. Se o teu filho tem um problema no coração, Gino, tu vai buscar o melhor cardiologista ou um cardiologista que se formou só porque ele entrou por cotas? Se ele entrou por cota, ele não pode ser o melhor? Você vai buscar o melhor? Você tem duas opções. O melhor que se formou um branco, de olho azul, burguês, da elite, ou um outro que não tem tantas credenciais assim, mas entrou por cota. Quem você vai escolher? Cara, assim, no final, você vai ver assim, o Gino é um cara legal. Primeiro que assim, eu fui... Não, tô legal, mas responde a pergunta. Não, assim, eu acho que a pessoa pode formar por cotas e ser um ótimo Concordo que pode. Mas nesse caso específico, quem você escolher?